Boa noite, Eugênio, equipe aí, tá bom? E boa noite, Marcos, aí um prazer, tá bom? E um abraço para o doutor Sidney, tá bom? Você estava meio É o doentado, Deus, tá seguinte, melhor agora? primeiro lugar é o seguinte, né? Vou tirar para não dar retorno. Marcos, eu concordo com tudo que você falou, mas para nós pedir para os evangélicos que estão lá, que se tornaram evangélicos, que vieram da Igreja Católica, nós temos que pedir primeiro para os padres, bispos, cardeais, né, voltarem de novo para a verdadeira Igreja Católica. Não é verdade? Porque tá tudo tomado, tudo de assalto por aquelas cobras, como dizia o profeta, que estão em Roma, tá bom? Outra coisa, como nós vamos agora pedir para os católicos irem às igrejas domingo, se está tudo tomado por assalto por eles? Restou o quê? O que restou de luz na terra? O que restou? Balneário Camboriú, a igreja da obediência e poucas igrejas conservadoras. Agora o pecado foi abolido por aquele que se dizia vigário de Cristo, que colocou um cardeal homossexual para ser seu braço direito quando era vivo, o Francisco, o tal de Tuxo aquele, entendeu? O pecado condenado por Deus na Sagrada Escritura se tornou algo normal, abençoado. Quer dizer, a gente fala dos evangélicos, mas o evangelho não vai salvar, nem os católicos, a maioria vão salvar. Ou vocês acham que vão? Chega nas igrejas, como diz o Marcos, aí o Eugênio já falou, o que está lá? A cadeira do bispo, a cadeira do padre, não é verdade? E aí? Quer dizer que não presto nem glória a Deus, nem adoro mais a Deus. Deus foi esquecido, Jesus está esquecido. Colocaram Jesus para o lado da igreja, tá bom? Tá lá, entendeu? E outra coisa, não se pode mais ajoelhar na maioria das igrejas de catedral. Quer dizer, não se honra mais a Deus, não se tem mais respeito por Deus. Quer dizer, os evangélicos estão errados? Estão. Mas quem colocou os católicos para dentro das igrejas protestantes? Quem? Os padres, bispos, cardeais. Foram eles mesmos que correram com seu rebanho e entregaram aos lobos. Ou quem foi? Ou eles foram contra a própria... sentindo... Eles são pastores católicos, no caso, pastores que eu digo não são pastores evangélicos, pastores católicos, os padres, bispos, cardeais, não é? O que eles fizeram? Eles pregaram o rebanho. Essa é a verdade. Olha como é que é? Encontro da Juventude, aquela lá em Portugal, o último que teve, o bispo que foi nomeado cardeal Francisco, o que ele disse aos jovens? Me digam, cada um fique na sua religião. Mas nós botamos várias vezes no programa isso. Um bispo que foi nomeado cardeal por Francisco disse que os jovens ficassem na sua própria religião e todos os caminhos levam a Deus. O que é isso? Isso é rasgar a Sagrada Escritura ao meio. Entendeu? Isso é desrespeitar a palavra de Deus. Tá? E outra coisa, pense bem, como que a glória de Deus vai ser dividida com religiões que negam a divindade do Filho? Como? Negam a divindade do Filho de Deus. Eles fizeram aliança com os inimigos da cruz. Não é verdade? Muçulmanos, outras inimigos da cruz declarada. Quer dizer, isso é a Igreja Católica. Vocês acham que é? Os católicos foram os evangélicos. Mas eles mesmos estão entregando nas mãos das outras religiões. Eles dizem que todos os caminhos levam a Deus.
Quer dizer, e outra, a minha participação vai ser pouca, porque o Marco já disse tudo. Olha aqui, ó. Como que a gente vai estar dentro de uma igreja católica, essa de Roma aí, e que a maioria das igrejas de catedral do Brasil serve a ela. Entendeu? Agora me diga, como que você vai honrar uma igreja essa? Não essa igreja conservadora. A verdadeira igreja é conservadora. Entendeu? Agora, como você vai honrar uma igreja que abençoa o pecado? Condenado na Sagrada Escritura, que vai para Deus? Me diga, e como você vai honrar uma igreja, essa de Roma, essa que está em todas as igrejas aí, que honra ela, que diz que Deus pode dividir essa glória e que diz o seguinte, bota aquela pachamama que todo mundo esquece, mas foi para dentro da Basílica de São Pedro. Nós cansamos de falar nesse programa aí. E o que Deus disse no Antigo Testamento? Você terá um só Deus, não honrará outro Deus. O que fizeram, tchê? Já passamos esse vídeo no programa aí, muitas vezes, levaram para dentro da Basílica de São Pedro e cantaram para ela lá, carregaram ela, botaram dentro da Basílica, no Jardim do Vaticano, se ajoelharam para ela. Isso é uma falsificação de igreja, mas, olha, isso é tudo fim dos tempos. Então, o que está acontecendo, e que o Márcio falou, é o seguinte, os evangélicos realmente podem não ter salvação. Muito bem. Agora, vocês acham que a maioria dos católicos vão se ter nesse caminho que eles estão? Indo contra a palavra de Deus e contra Deus. Estamos perdendo a conexão, acho que é um problema, né? Está sem internet, perdendo a conexão com o Dilson. É o seguinte, realmente, e para acabar minha participação, Rony, eu vou dar um retrato do fim dos tempos, que eu passei para ti, sabedoria lá, a passagem de sabedoria, para vocês verem o retrato que está o fim dos tempos, Rony. Consegue ler aí? Aí, se ler aí, eu acabo minha participação por aqui, tá bom? Deus abençoe a semana de vocês, tá bom? O Rony, se puder ler aquela passagem, Antigo Testamento, olha, Antigo Testamento, sabedoria, livros da sabedoria. Vê se o Rony aí, se não é um retrato escrito do fim dos tempos.